Alô, pessoal das carreiras militares do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam atentos e saudáveis. Estamos começando aqui a nossa aula semanal, a segunda aula desse assunto, a estrutura e dinâmica populacional mundial e do Brasil. Vocês devem estar lembrados, na aula da semana passada, a aula 10, que está disponível aqui no AVA, nós tratamos dos indicadores demográficos. São indicadores demográficos que podem ser utilizados como indicadores sociais. Fizemos isso na aula passada e hoje vamos tratar de forma mais específica com alguns gráficos que são amplamente utilizados no mundo, no Brasil, e podem ser utilizados inclusive para alguma região específica, que são os gráficos etários, as pirâmides etárias. Vamos trabalhar com as teorias demográficas e principalmente vamos ver como que se dá a transição demográfica. Para essa aula de hoje é fundamental que vocês tenham pleno entendimento do que nós trabalhamos na aula passada. Ou seja, não vai conseguir acompanhar a aula de hoje quem tiver alguma dúvida sobre o que é taxa de mortalidade, o que é crescimento vegetativo, que foram as coisas que nós vimos na aula passada. Deixa eu alertá-los para uma situação aqui. Nós estamos trabalhando já no terceiro trimestre, como vocês sabem, né? Estamos na iminência de fazermos a A4, a avaliação 4, que é a primeira avaliação do segundo trimestre. Eu falei segundo trimestre, tá? A segunda avaliação do segundo trimestre, que será a A5, será feita com o conteúdo do itinerário. Então, demografia e mais os assuntos que nós vamos trabalhar adiante vão ser os assuntos que vão compor a A5, a segunda avaliação do segundo trimestre. Então ganha uma dimensão maior, você não tem que estudar tudo na hora, acompanhar regularmente as aulas, os estudos, né? São assuntos que de alguma forma vocês já viram nos anos anteriores, primeiro e segundo ano, e que aqui tem essa roupagem de revisão, reforço e focado no concurso que você vai enfrentar, no perfil do concurso que você vai enfrentar, que é o concurso da SPSEX. Beleza? Fundamentalmente é o concurso da SPSEX. Isso dito então, repito, aula 10 já trabalhada e agora vamos para a aula 11. Teremos mais uma aula ainda nesse grupo de assuntos, a estrutura e dinâmica populacional mundial do Brasil. Como eu falei para a aula de hoje, o foco é discutir teorias demográficas, transição demográfica e gráficos etários. Eu também coloquei essa orientação na aula passada, ratifico agora. Então, qual a orientação de estudos para esse rol de conteúdos? Livro 1, unidade 2, capítulos 4 a 6. Ah, professor, são muitos capítulos, é verdade. Esses capítulos falam da dinâmica demográfica como um todo, inclusive do assunto que nós vamos trabalhar adiante, que são fluxos demográficos. Vocês já estudaram esse assunto no ano passado, no segundo ano. Então, possivelmente, o seu livro já está lido, já está marcado. É um retorno a esses capítulos com o reforço das principais questões que nós estamos abordando aqui, né? O suplemento de revisão, vocês estão trabalhando com esse material desde o primeiro ano. São 3 livros, livro 1, 2 e 3. Tem o suplemento de revisão, um caderno de geografia, uma prova Enem. O suplemento de revisão é um material super interessante, porque os assuntos aparecem em síntese. É um resumo pronto para você e ao final de cada tema que eles fazem esse resumo, você tem as principais questões que caíram em alguns importantes vestibulares do Brasil. Não é? Então, um material interessantíssimo para você estudar, como se fosse uma apostila mesmo, porque vem em resumo sobre os assuntos. Sobre essa temática demografia, nós temos o tema 7 e o tema 8, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Essa orientação de estudos vale para a aula passada, para a aula de hoje e para a aula da próxima semana, que é quando nós vamos fechar o assunto demografia. Beleza? Vamos lá, vamos conversar então sobre as teorias demográficas. Olha só, nós temos essas 4 teorias postas aqui. Eu vou tentar passar relativamente rápido por elas.
elas aparecem muito frequentemente na tua prova da SPSEC. Muito frequentemente é exagero, mas aparecem sim. A teoria malthusiana apareceu já, questões comparando a teoria neomalthusiana com a reformista, às vezes colocam o posicionamento de algum país e pergunta qual a teoria demográfica que esse país adota, né? Às vezes até uma situação hipotética. Então, é importante que você conheça a variação delas, né? Tem algo que me parece repetitivo e comum. A teoria malthusiana, eu botei aqui teoria de Thomas Malthus, né, conhecido como malthusiana, ela é a origem e a raiz de duas outras, a neomalthusiana e a econeomalthusiana. Vocês percebem então que tem uma derivação aqui. Daí a importância de conhecer essa primeira. Eu vou me deter um pouco mais nessa e nas outras nós vamos mais rapidamente, beleza? A teoria malthusiana, eu vou precisar desenhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Sempre me aperto, né? A teoria malthusiana trabalha com a ideia muito simples. Malthus era um pastor anglicano no século XVIII no Reino Unido. Não é? Ele não morava na área central, mas ele começava a ver as repercussões da industrialização no aumento da densidade urbana, pobreza urbana, muitas pessoas indo para a cidade, quando o campo se esvaziando, né, a cidade se adensando, o campo se esvaziando, eles viveram lá isso no final do século XVIII, início do século XIX, quando estavam vivendo a primeira revolução industrial. Foi nesse contexto que Malthus fez a teoria. E ele observava que na cidade, não obstante os severos problemas que a população tinha na cidade, mas ele observava que na cidade as pessoas viviam mais do que no campo e produziam menos, produziam comida, óbvio, menos, né? Compravam mais, consumiam mais na cidade, mas produziam menos. E aí ele pensou em perspectiva. A teoria malthusiana é um pensamento em perspectiva. O Malthus escreveu que a produção, deixa eu tentar fazer bem bonitinho aqui. Cadê? A produção de alimentos seguiria o... Eita, já apareceu Thanos aqui. Desculpem. A produção de alimentos... Rapaz... A produção de alimentos cresceria segundo uma progressão aritmética, uma PA. Vocês sabem o que é, não é? Ou seja, cresceria 1, 2, 3, 4, 5. Segundo a teoria malthusiana, a produção de alimentos cresceria segundo uma PA. E a população teria, segundo Malthus, então vamos lá, a população teria uma perspectiva de crescimento segundo uma PG, uma progressão geométrica, ou seja, de tempos em tempos ela dobraria de tamanho. Você teria um crescimento de tempos em tempos, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, ao passo que o crescimento da produção de alimentos seguiria uma progressão aritmética, 1, 2, 3, 4. Nesse sentido, pensando em perspectiva, o Malthus conseguia ver uma possibilidade de crise no futuro. Ou seja, no momento em que você tivesse mais pessoas para comer, a população fosse maior do que a capacidade de produzir alimentos. Esse cenário de crise futuro, a partir de uma lógica demográfica, então essa é a teoria malthusiana, não é? A partir de uma lógica demográfica, essa perspectiva de crise futuro seria
catastrófica, produziria crises, conflitos, disseminação de epidemias, o que levaria a uma queda da população e a um reinício do ciclo. Não é? De qualquer forma, essa seria uma tensão sempre presente. Essa é a teoria malthusiana. Duas informações absolutamente importantes. Primeira informação: o que é que Malthus sugeria para evitar a crise futura? Na perspectiva malthusiana, o enfrentamento da crise futura perpassa pelo controle da população, controle da natalidade. Então, sempre que tiver como resolução para o problema o controle da natalidade, você tem a raiz malthusiana. As outras teorias vão também, os argumentos são diferentes, os problemas são diferentes, mas o enfrentamento vai ser sempre o mesmo. Controla a natalidade, controla a quantidade de pessoas. Essa vai ser, segundo o Malthus, se você tem o controle da natalidade, você vai prorrogar essa crise para um futuro mais distante. Não é? Por exemplo, e aí ele sugeria que a mulher, ele vivia no final do século XVIII, na sociedade anglicana. Ele sugeria que a mulher retardasse o casamento, considerando que a vida sexual só iniciaria após o casamento. Retardando o casamento, você teria uma diminuição do período de fecundidade feminino, não é? Ele sugeria que, uma perspectiva inclusive elitista, só tivesse filhos quem tivesse capacidade de terras para produzir, para alimentá-los. Mas ele estava falando de uma sociedade que estava se urbanizando muito rapidamente. Então, três coisas absolutamente importantes sobre teoria malthusiana. Primeiro, o que é a teoria? A ideia de que a população cresce segundo o APG, a produção de alimentos segue segundo o APA e você vai ter crise futura. Segundo, enfrentamento, controle de natalidade. E terceiro ponto é o que eu pergunto para vocês. Vocês acham que a teoria malthusiana se confirmou? Não, não se confirmou, não é? Porque Malthus, ele não conhecia a perspectiva produtiva a partir do aumento da produtividade, da implementação das técnicas na produção agrícola, e ele não conhecia a capacidade produtiva, por exemplo, dos continentes que estavam para além da Europa, né? Especialmente África e Américas. O que nós temos hoje no mundo é uma quantidade de alimentos maior do que a população. Nós temos alimentos hoje no mundo para alimentar 8 bilhões e meio de pessoas. Somos mais que 7 bilhões e muitos desses 7 bilhões passam fome ou são subnutridos. Então essa conta mostra que a teoria de Malthus não é real. Quantas vezes você já viu, por exemplo, um pedinte em frente ao supermercado? Tem o alimento e tem a fome, mas na nossa sociedade tem o intermediário. O intermediário é pelo viés do dinheiro, não é? Então, a teoria de Malthus, que vai faltar alimento para toda a população, ela é falível, não é? Mas ele tem uma importância histórica muito grande e essa importância dele se faz presente na repercussão que ele teve em outras teorias, como, por exemplo, na teoria neomalthusiana. Aí já é segunda metade do século XX, pensando sobre o subdesenvolvimento. Segunda metade, após a Segunda Guerra Mundial, os países periféricos se industrializando, tendo um crescimento muito grande da sua população, porque a população ia para a cidade, né? Países como o Brasil, e aí alguns demógrafos lançaram a teoria neomalthusiana, que o problema da pobreza dos países periféricos é que é uma natalidade muito grande, nascem muitas pessoas e por conta disso você não tem recurso suficiente para atender a todos, não é? Qual é a solução? Controle de natalidade, não é? Então, práticas de esterilização em massa, controle coercitivo do número de filhos por família, a China faz isso, não é? Controle coercitivo do número de filhos por família.
Nesse mesmo período após a Segunda Guerra, surge a teoria, contrariando a lógica e o discurso neomalthusiano, surge a reformista ou marxista, que é uma teoria que falava o seguinte: os neomalthusianos estão errados. Na verdade, o alto número de filhos não é a causa do problema, é uma consequência do problema. É preciso fazer uma reforma social, por isso reformista, inserir a mulher no mercado de trabalho, dar informações, não é? E orientar planejamento familiar a partir de uma reforma social e de uma maior adesão e presença da população mais pobre dos países periféricos nesse cenário de informação, de inserção social, naturalmente vai cair a natalidade. Ou seja, os neomalthusianos falam que o problema da pobreza na época no terceiro mundo era a alta natalidade. Solução, controle da natalidade. Os reformistas falam que a alta natalidade nos países do terceiro mundo, daquele momento, não era a causa, mas era uma consequência da pobreza. Então, você resolve a pobreza, dá informação que a população naturalmente vai, ela própria, a partir de planejamento familiar, de acesso a métodos anticonceptivos, controlar a natalidade. Mais recentemente, com a expansão do discurso ecológico, ambiental, que nós já vimos, né? A partir da década de 70, surge especialmente na década de 90 um discurso econeomalthusiano. É bem parecido com o que nós conhecemos, ou seja, os econeomalthusianos ou simplesmente ecomalthusianos, eles dizem que tem muita gente para consumir os recursos do planeta. A Terra não suporta tantos humanos, então é necessário controlar a natalidade para que haja um número menor de pessoas consumindo os recursos naturais e que isso impediria a crise ambiental. Mais uma vez, e essa é uma crítica comum às teorias de raiz malthusiana, há um entendimento de que eles mudam o foco do problema. O problema ambiental não está relacionado necessariamente à quantidade de pessoas, mas à forma como as pessoas lidam com o meio. Por exemplo, os Estados Unidos, um país sozinho, polui mais do que os 54 países africanos juntos. Então, que tem uma população maior, óbvio. Então, não é a quantidade de pessoas que determina a crise ambiental, mas a forma como as pessoas lidam com o meio, não é? Vocês já viram, era para ser surpresa agora, já viram essa imagem. Quem acompanhou a série dos Vingadores, na Avengers, sabe que esse daqui é o mega vilão, o Thanos, e o discurso do Thanos ele está diretamente relacionado a essa lógica econeomalthusiana. Vocês estão vendo aqui ele dando um estalo com o dedo, né? Que é o ápice do filme ali. Em síntese, ele argumentava o seguinte, que ele queria as joias do universo, que daria a ele uma capacidade infinita de, a partir de uma vontade, de um estalo de dedo, ele fazer sumir metade dos seres vivos do universo. E por que ele queria isso? Ele achava que tinha muita gente consumindo muitos recursos e que não tinha recurso suficiente para todo mundo. Tirando metade dos seres vivos do universo, você teria quantidade de recursos suficiente para a metade que sobraria. Esse era o discurso do arquivilão dos Vingadores. Vou dar spoiler para quem porventura não tenha assistido ainda, mas é um discurso sustentado na teoria econeomalthusiana. Beleza, galera? Bacana! Vamos seguir. Eu tenho que apagar isso aqui para nós irmos adiante. Então, guardem essas informações importantes. E aqui nós seguimos. Eu falei para vocês que hoje o nosso desafio é trabalhar as teorias demográficas, trabalhei as 4 mais importantes, né? Professor, o Brasil adota alguma teoria? Formalmente não adota nenhuma teoria. Durante os governos militares e o governo de Getúlio Vargas, discurso de marcha para o oeste, de ocupação do centro do território, tanto em um como no outro, houve um discurso natalista de que a população brasileira precisaria ser maior para ocupar
o nosso território. Mas práticas públicas, efetivamente, nós não tivemos nenhuma de forma muito contundente, não é? Você pode dizer, mas tem o salário família, que a família que tem um filho ganha um acréscimo no salário. É muito pequeno, não posso dizer que isso é um estímulo à natalidade. Recentemente, programas sociais como o Bolsa Família estão vinculados a filhos em idade escolar. E eu já ouvi esse discurso também. Então a pessoa pouco informada vai ter filho para receber o Bolsa Família. Essa informação ela não condiz com os dados do Brasil. A natalidade nos últimos anos tem caído continuamente, independente dos programas assistenciais estarem vinculados aos filhos. Então os números nos mostram que esses programas, mesmo quando vinculados a filhos em idade escolar, eles não repercutiram no aumento efetivo da natalidade no território brasileiro, tá certo? O que a gente vai discutir aqui agora, super importante esse gráfico, não é? O gráfico da transição demográfica. Esse gráfico pode ser aplicado no mundo como um todo, no país, numa região, num município, né, em qualquer recorte espacial. O que é a transição demográfica? Eu vou ter que riscar aqui, então vamos lá. O que é a transição demográfica na essência? Eu risco com que cor, gente? Eu vou botar aqui esse amarelinho. A transição demográfica é uma situação de passagem de uma alta natalidade e alta mortalidade para uma baixa mortalidade e baixa natalidade. Então, isso é a transição demográfica, tá certo? Você tem a passagem de uma natalidade alta e mortalidade alta, morre-se muito, vive-se muito, para uma situação em que nasce-se menos e morre-se menos, tem uma longevidade maior, vive-se mais tempo. Essa sociedade aqui do final da transição teve conquistas sociais, sim. Controle de natalidade e queda da mortalidade. Eu posso dizer com segurança, quem passou pela transição demográfica teve conquistas sociais. Uma população que tem controle da natalidade e que a população é mais longeva foi uma população que teve ganhos sociais. Eu posso afirmar que todo país que concluiu a transição demográfica é um país desenvolvido, professor? Não. Você não pode fazer essa informação, porque o desenvolvimento passa por outros aspectos. Por exemplo, a Argentina concluiu a transição demográfica. E eu não posso dizer que a Argentina é um país desenvolvido. O Brasil está aqui, ó, nessa fase, na fase já na mudança da transição em curso para a transição concluída. Ainda assim, eu não posso dizer que o Brasil é um país desenvolvido, tá certo? Então, é importante essa informação. Outra informação importante. O que é essa partezinha rosa aqui? Qual é o nome que eu dou à diferença entre natalidade e mortalidade? Diz para mim, qual é o nome que eu dou à diferença entre natalidade e mortalidade? Nós aprendemos na última aula, crescimento vegetativo. Beleza? Então, o crescimento vegetativo, o crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Beleza? Bacana, tranquilo. Vocês percebem que no início da transição o crescimento vegetativo é baixo, que a natalidade e mortalidade são altas, e no final da transição o crescimento vegetativo também é baixo, podendo ser até negativo, porque a natalidade e mortalidade também são próximos, né? Aqui baixos e cá em cima alto. Beleza. Fala para mim então, professor, vamos lá. Transição demográfica, me explica aí que eu estou sedento para saber como é que se dá. Vocês podem perceber que nós temos três fases, da transição. Uma fase inicial, a transição em curso e a transição concluída. Aqui você tem um período
pré-transição, antes de começar a transição. Hoje, praticamente nenhum país do mundo está nesse período pré-transição. Todos os países já iniciaram a transição demográfica no mundo. Eu não estou considerando situações de guerra, gente. Situação de guerra é outra situação. A Síria vive uma guerra civil prolongada, a natalidade cai e a mortalidade aumenta. É uma situação muito peculiar, situação de conflito. Em situação de paz, todos os países do mundo já passaram pela pré-transição, vivem aqui uma situação de transição, ao menos na sua fase inicial. O Brasil, por exemplo, viveu essa transição demográfica a partir da segunda metade do século XX, década de 50, 60, ele estava iniciando esse processo de transição a partir da sua urbanização. Já dei spoiler aqui. O que é que acontece na primeira fase da transição? Você tem uma queda da mortalidade e a natalidade continua alta, com explosão demográfica, não é isso? Olha o boom aqui. A população cresce muito. Olha as teorias neomalthusianas reformistas aparecendo nesse momento aqui, não é? Os países centrais que se urbanizaram antes viveram essa transição demográfica antes. Então você teve um período de crescimento demográfico grande no final do século XIX, início do século XX, vinculado aos países centrais, e após a Segunda Guerra Mundial, uma explosão demográfica ainda maior vinculada aos países periféricos. Por favor, não confundam essa explosão demográfica com o chamado baby boom, que foi uma expressão utilizada para falar do aumento da natalidade em países após guerra, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Os exércitos são feitos predominantemente por homens, e esses, voltando para suas casas após verem a morte muito de perto, vêm com a ideia de criar família, de ter um legado e tal, e aumenta a natalidade efetivamente, não é? Mas aí é outra coisa. Aqui eu estou falando de explosão demográfica fruto da transição. A pergunta é, por que que tem essa queda da mortalidade, professor, na fase inicial? A queda da mortalidade está ligada fundamentalmente ao processo de urbanização. Na cidade vive-se mais, porque tem-se acesso à saúde pública, vacinação gratuita, água tratada. Aí você vai dizer, mas no campo tem uma avó minha que tem 105 anos. Mas para uma pessoa chegar a uma idade mais avançada no campo, muitas morreram em idades ternas, com doenças que já foram erradicadas e que tem vacinação, então tem cuidados. As pessoas no campo morrem de tétano, morrem de diarreia, morrem com gripes mais severas, né? Ao passo que na cidade você tem, de alguma forma, o controle desses elementos, a chamada revolução médico-sanitária, acesso a antibióticos. Não é que no campo não tenha, mas tem menos, visto que a saúde pública tem um alcance maior nos centros urbanos, né? O segundo momento da transição, você percebe que a mortalidade continua em queda, mas o que é marcante é a queda da natalidade. É o que demarca o segundo momento. É o que o Brasil está vivendo hoje, já no finalzinho aqui, né? A mortalidade continua caindo, então as pessoas vivem cada vez mais nessa segunda fase, mas tem um momento que a mortalidade vai praticamente se estabilizar, como vocês veem aqui na transição concluída. Vai estabilizar, porque é da humanidade, não é? É uma condição humana a morte, não é? Então você conseguir uma boa longevidade, a população vive bem, vive cada vez mais, mas tem um momento que não dá mais para controlar. O que marca essa segunda fase da transição em curso definitivamente é a queda da natalidade. Por que a natalidade cai? Aí você pode dizer, foi uma política neomalthusiana. Em algum caso pode até ter sido, mas não é o habitual. Na transição demográfica, a queda da natalidade diz respeito ao papel que a mulher assume na sociedade urbana. No meio rural, o filho muitas vezes é mão de obra. Você tem uma natalidade muito maior. A mulher no campo acaba tendo um nível de fecundidade, uma taxa de fecundidade maior do que a mulher na cidade. Na cidade, o filho implica em custos. Tudo é comprado na cidade, alimento, lazer, educação, saúde, não é? Então, há uma tendência de diminuição da natalidade, especialmente quando a mulher
está inserida no mercado de trabalho. Mais a mais na cidade, há uma maior disseminação de informações, acesso a métodos anticonceptivos, orientações sobre o planejamento familiar. Esses elementos fazem com que a mulher urbana e cada vez mais inserida na composição de renda familiar, no mercado de trabalho, proporcione uma queda da fecundidade, por consequência, uma queda da natalidade. Vocês percebem que esse é um processo contínuo, não é? E que até a transição concluída vai acontecer. Em alguns países, a queda da natalidade é tão vigorosa que ela pode cair, depois da transição demográfica concluída, ela pode cair a natalidade para níveis inferiores à mortalidade. E aí você tem uma situação muito peculiar, que é um crescimento vegetativo negativo. A população daquele país está diminuindo. Vários países enfrentam isso, Nova Zelândia, Canadá, na Europa, vários países europeus. Ou seja, a tendência de que nas gerações futuras você tenha uma diminuição da população daquele país, se não houver um acréscimo da natalidade ou então fluxos migratórios para compor a população. Tá bem? Esse cenário aqui é o cenário da transição demográfica. É bem importante, galera. É bem importante. Né? O Brasil, como eu falei, com o seu processo de industrialização e urbanização, especialmente a partir da década de 50, segunda fase de Vargas, JK, governos militares, vai tendo uma urbanização crescente. É bom lembrar que o Brasil deixa de ser um país urbano, passa a ser um país, deixa de ser um país rural, passa a ser um país urbano ao longo da década de 60. Não é? A população vive mais na cidade do que no campo no censo de 1970, ou seja, ao longo da década de 60 houve essa transição, e isso é um sinalizador dessa passagem pela transição demográfica. Professor, eu tenho como associar a transição demográfica às pirâmides etárias? Tem sim. Eu vou apagar aqui, é o que nós vamos ver agora. Olha só, eu coloquei aqui ao lado transição demográfica, o gráfico que nós estudamos agora, e as pirâmides etárias. A pirâmide populacional de um país altera seu formato no decorrer do tempo conforme o seu desenvolvimento econômico. Esse dado aqui, a fonte é o IBGE, e é um texto da revista Atualidades. Ele mostra algumas situações da pirâmide, né? Estágio 1. Hoje não há mais países nessa condição. Que estágio é esse? A pirâmide etária, como nós sabemos, já falei isso na aula passada, é um gráfico etário que você tem a distribuição por faixas etárias. Aqui você tem as faixas etárias demarcadas, né? Então, 15 anos, 65 anos. Aqui você tem os jovens. Aqui você tem os adultos e aqui você tem os idosos. Beleza? Tá certo? Nessa situação aqui do estágio 1, você teria essa parte. Seria como encaixar essa pirâmide nesse momento. A natalidade muito alta, você vê que muitas pessoas morrem. Já, olha só como rapidamente as pessoas nascem e têm uma rápida, morrem muito rapidamente. A mortalidade infantil é muito alta, não é? Menos pessoas chegam aos 15 anos e a quantidade de jovens é determinantemente maior do que todo o restante da pirâmide. Pouquíssimas pessoas nesse caso conseguem chegar a idades mais avançadas, não é? No início da transição, você já tem um cenário um pouco diferente, como vocês podem ver aqui. Seria esse estágio 2, não é? A natalidade continua alta, a base da pirâmide é formada principalmente, a pirâmide é formada em larga escala por jovens. A população economicamente ativa, a PEA, é formada por idosos, por adultos, e você percebe nesse caso como tem uma queda da mortalidade, que nós já tínhamos estudado, o número de idosos é maior.
comparativamente com essa pirâmide, a primeira, o número de idosos é maior. Ainda assim, há um forte afunilamento aqui, não é? Pois bem, chegamos a uma outra situação, que é a situação do Brasil hoje, a gente pode falar. Até um pouco melhor que essa. Seria o estágio 3, países de industrialização tardia da Ásia e América Latina. Você percebe que aqui ele fala que o Brasil já está na fase 4, nações mais desenvolvidas, incluindo o Brasil. O Brasil, como eu falei, está na fase de transição. Você percebe claramente com essa pirâmide do estágio 3 que há uma sensível diminuição da natalidade, não é? Percebe que na base aqui mais ainda, né? Vocês estão percebendo aqui mais ainda, não é? O número de adultos é o maior dentro da população e comparativamente você tem essa parte dos idosos mais alongada, cada vez mais pessoas, se você compara um com o outro, cada vez mais pessoas chegando à fase adulta. Galera, uma coisa importante falar para vocês. Nesse momento aqui, especialmente no estágio 2 e no estágio 3, você tem o que os demógrafos chamam de bônus demográfico. Mais pessoas trabalhando e como a população não tem tantos idosos ainda, menos pessoas recebendo benefícios. Quem é que paga o salário de um aposentado? É quem está trabalhando. Quando eu tiver aposentado, vocês vão pagar o meu salário indiretamente, porque do salário de vocês há um recolhimento, o Estado recebe esse valor e distribui em benefício para as aposentadorias. Se você tiver mais pessoas contribuindo e menos trabalhando, e menos aposentados, você tem o bônus demográfico. Esse quadro vai se inverter à medida que a transição é concluída, porque mais pessoas chegam a idades mais altas, vivem mais, se aposentam, isso cria um problema, entre aspas, do Estado, porque você tem menos jovens, menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo aposentadorias. Nessa situação aqui, você vai ter o déficit previdenciário. Aqui você tem o chamado bônus demográfico, que foi o que eu falei. Tá certo? Essa perspectiva de déficit previdenciário, ou seja, muitas pessoas recebendo aposentadoria e poucos pagando, é o principal fator indutivo para a chamada reforma previdenciária. O Brasil teve agora. As críticas que há à reforma previdenciária, quais são os grupos que são mais beneficiados? Essa crítica é pertinente, não é? Mas que todos os países que fazem a transição demográfica têm que repensar o seu sistema previdenciário, e isso é uma realidade. Concluindo aqui, por conta do nosso tempo, essa última pirâmide estaria nessa situação da transição concluída. Cada vez menos jovens, não é? E cada vez mais idosos. É claro que a passagem na transição impacta ou deve impactar nas políticas públicas, não é isso? Numa população com muitos jovens, eu vou ter que investir em educação. Numa população com mais idosos, eu tenho que investir no sistema de saúde, na acessibilidade, por aí vai. Vamos fechar a aula com os outros gráficos. Eu vou pedir permissão, apaguei aqui, agora eu vou passar mais rapidamente. Esse gráfico já estava na última aula, é o gráfico que mostra a transição demográfica a partir da pirâmide etária no Brasil. Você vê em 91, mais jovens, menos idosos. Em 2010, menos jovens, mais idosos. Nós sabemos que o censo de 2020 não aconteceu e há uma perspectiva que nem mesmo aconteça agora em 2021. O que é uma lástima, é muito problemático para nós geógrafos, para os pesquisadores do país, porque isso implica inclusive em destinação, se você precisa conhecer o seu país, conhecer o perfil da população para poder fazer investimento público direcionado.
Aqui, mais uma vez, as pirâmides etárias, em perspectiva, aqui é 2019, olha como a pirâmide do Brasil já muda, olha como mais pessoas vivem a partir dos 65 anos, olha como a natalidade vai diminuindo e uma perspectiva para 2060. Mais uma vez aqui, olha a ideia antes do bônus demográfico, aquela situação muito inicial, período do bônus demográfico, estão verificando, e aqui em perspectiva para 2050 nós vamos ter o déficit previdenciário. Acho que essa é a última. Beleza, bacana, galera. Adorei a aula. Conversamos então sobre teorias demográficas, transição demográfica e pirâmides etárias. Próxima aula nós vamos já encaminhar para o final do assunto demografia, tratando de fluxos migratórios. Valeu, beijo, tchau, tchau.